Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Dado Schneider, palestrante e publicitário, e Valesca Karsten, diretora da Escolinha Caracol. Os dois dividiram o palco palestrando na Bet Brasil. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Nós estamos aqui na Bet Educar e hoje de manhã eu cruzei com uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, que eu sou muito fã, que ele está aqui na Bet para palestrar. Ele e a Valesca, ele é o Dado Schneider. Dado, muito obrigada por estar aqui. Foi legal o nosso encontro. Foi muito legal, vou contar agora. E a Valesca Karsten, que também vai dar palestra junto com o Dado. Sobre o que é a palestra de vocês aqui na Bet? Como como as próximas gerações vão consumir a educação no futuro. Boa, então eles estão aqui para isso. E aí hoje de manhã o Dado e eu estamos no mesmo hotel, cruzamos, eu falei, não, tu tá aqui na Bet, vamos embora gravar um podcast conosco, porque há horas a gente combina junto com a Valesca também, Exatamente. né? De ir lá no Elefante, em Porto Alegre, no estúdio, gravar. Mas e nós agora iremos lá também. Lá também. Porque esse aqui não vai. Não, esse aqui foi... Com vocês eu quero dose dupla, tripla. Vamos gravando, porque vocês têm sempre muita coisa para falar e é muito interessante ouvir quem prende a atenção. E vocês são duas pessoas que prendem a atenção. Então vamos começar a compartilhar um pouco com quem está nos assistindo. O Dado não grava muitos podcasts, então assim, não muito, né? Não, mais gravo. Palestra do mas que... Mas eu gravo alguns. Eu tenho, na verdade, eu nem sei, mas eu acho que tu não grava muito para não trazer tanto o conteúdo das palestras para podcast. Então é só uma imaginação minha, não é uma... Em parte sim, mas em outro sentido também é que eu recebo muito convite e eu tenho que dizer, assim, honestamente, sim, eu não posso viver para palestrar, para dar podcast. Senão sim, eu tenho a reunião de preparação do podcast, sim, e aí eu não tenho capacidade de viajar. Sim. Então... E a Valesca também tem podcast, né? A Valesca, sim, além de conduzir a Escolinha Caracol de Porto Alegre, também tem um podcast chamado Pod Mãe. É isso aí. As aventuras de podcast, e é uma delícia, né? É uma delícia, porque né? A gente acaba curtindo muito. E hoje em dia a gente não tem mais tempo de marcar com uma pessoa num café e ficar conversando horas. O podcast é uma forma de encontrar pessoas interessantes e aprender de uma outra forma. E compartilhar com outros. Exatamente. Né? Posso me meter no assunto de vocês? Tudo. Eu acho que o podcast veio fazer uma coisa maravilhosa. Por exemplo, se a pessoa está fazendo uma tarefa repetitiva, ou um esporte, ou se exercitando, ou alguma coisa, é o princípio do rádio, né? A volta, né? Às origens. Eu fico ouvindo um programa de rádio, só que a hora que eu quero, né? De quem eu quero. Então, exatamente. Eu acho o podcast maravilhoso. Eu sou um consumidor... Tu escuta muito podcast? Muito. Tu também, Valesca? Eu também. E o Dado me alcançou um livro que eu já li faz uns 6 meses, falando de literatura, né? Que também nós vamos puxar a brasa para esse nosso assado, que é dos melhores, né? Claro. Mas eu li um livro sobre como surgiram os podcasts e como eles estão ganhando mercado e o mercado que eles ocuparão. Tem que passar esse livro para ela. Ainda? É uma coisa assustadora. Eu quero, quero saber, Quero ler, é uma coisa interesse. Assustadora como ele veio para ficar e o quanto as pessoas utilizam os podcasts como forma de aprender. Sim. Lá em casa, frequentemente acontece algum problema no carro, problema, sei lá, no computador, na geladeira. A gente vai pro YouTube, pega podcast de alguém que só trata disso, e nem é podcast, mas são vídeos, enfim. Aprende muito. Sim, é isso aí. Resolve a vida. E claro que a gente faz uma curadoria, porque tem para todos os gostos. Sim. Né? Mas eu tenho escutado coisas muito legais. Eu acho que tem um mercado muito grande ainda a ser desenvolvido. Eu acho que é uma coisa assim, eu com o Pod Mãe, a minha ideia é poder acolher as mães, dar uma cuidada nelas com o olhar da minha experiência. Para quem quiser te assistir,
Pod Mãe no YouTube. No YouTube e no Spotify. E no Spotify. Não é com o D mudo, é pode de poder também. Tá. Pode Mãe. Pode Mãe. Tá. Tá. Mãe. Pode Mãe, com boa. a letra E depois do D. P-O-D-E Mãe. É isso aí. Tá. Que a mãe pode Bom, também. eu não Eu apresentei... tô me metendo, né? Mas... Não, mas tá certo, Não, mas ótimo. só pra terminar, Tá. e tu tá convidada, né? Eu vim aqui, tu Sim, vai no Pod Mãe. eu vou ir. Tá, Minha próxima estada é em Porto Alegre, se tu estiver lá sacramentado. também. Isso aí. Combinado. Eu falei que encontrei o Dado, falei que sou fã, mas não falei quem é o Dado Schneider, para quem não conhece. O Dado Schneider é um maravilhoso. Ele é palestrante. Tu não vale, tu gosta de... Não, mas eu gosto e tem razão para eu gostar. O Dado é palestrante, ele foi meu professor na ESPM, ele trabalhou em agência. Dado, conta um pouco, tu, para quem não te conhece. Eu gosto de dizer que eu trabalhei em agência no milênio passado. Isso. Eu trabalhei até o ano 2000 em agência, que 2000 era do século passado. Não, e conta as coisas que tu fez na agência. Acho que é super legal a gente... Se tu tiver interesse, mas eu acho que é bem legal as pessoas saberem assim, um breve... tive uma carreira assim bem... resumo. Não vou dizer meteórica, mas um crescimento rápido. Uhum. E aí, em Porto Alegre, aí o Nizango Anais me achou lá em Porto Alegre. E me levou para DM9, ainda do Duda Mendonça, em Salvador. E o Nizango Anais. E eu tive o prazer de morar em Salvador. E ainda ganhava, né, Dado? Ganhava para isso. Trabalhava durante a semana em São Paulo, Ganhava ficava no fim de semana em Salvador e ainda toda. aprendia com o Duda e com o Nizango. Aí depois eu enchi de publicidade. Enchi. Aham. E fui fazer um ano sabático em Portugal. Fui ser professor de publicidade numa Universidade do Porto. E lá eu Sorte deles. E lá eu estudei o celular, porque estava bombando na Europa, estava atrasado nos Estados Unidos e ia explodir no Brasil aquela coisa de privatização. Sim. Eu estudei celular porque eu tinha muito tempo livre. Fiz mesmo. Depois dizem que é sorte, né? Mas estudei. Aí eu vim e a DCS de Porto Alegre me convidou para atender governo. Digo, eu não gosto de atender governo, mas se vocês montarem uma unidade de estudo de telefonia móvel, eu venho. Aí eles toparam. Então eu atendia governo, assim. Meio e contra a gente vontade. ganhou a concorrência para a empresa que viria a se chamar Claro. Né? E aí nós ganhamos a concorrência, criamos o nome, a marca Claro. A marca Claro. A marca Claro. E aí depois eu troquei de lá. Tu fez parte desse processo. Exatamente. Eu virei... Mas eu sou a mãe da marca, porque aquela coisa assim... Mãe não é quem dá mãe é quem dá de amamentar. Eu amamentei a marca. Eu sou conhecido por ter feito isso. Então eu falo sem a menor modéstia. Sim. Tá? Mas aí depois eu troquei de lado. Eu fui ser executivo da Claro. E depois eu fui ser consultor da Claro, consultor da NET, consultor de outras empresas. E nesse tempo todo eu era professor. Sim. E eu digo, eu queria ganhar dinheiro dando aula, né? Mas eu ganhava dinheiro como consultor. Aí um dia eu troquei as profissões e virei palestrante. Sim. Então hoje eu vivo há 17 anos como palestrante. Como eu pesquiso palestrante. o comportamento das novas gerações e dou palestra sobre isso. E tu tem várias palestras, né, Dado? Eu amo a tua palestra muda. Não, é que a palestra muda, às vezes, é um jeito de começar as outras palestras. É um jeito de começar. Eu fico mudo. Isso. Que é muito legal, é muito interessante. A primeira vez que eu assisti me impactou muito. Acho que todo mundo que assiste a primeira vez não esquece mais. Como é que tu faz para ir montando as tuas palestras e sempre te adaptando? Porque tu fala muito, tu entra muito bem em todas as gerações. Como é que tu vai te atualizando e como é que tu não fica para trás? A gente, por exemplo, a Valesca faz a mesma coisa. A gente consome informação absurdamente. E eu agora, por estar com muito seguidor no Instagram, aliás, para aí, pausa. Vamos seguir o Dado. Qual é o arroba? Dado_Schneider. Dado, soletra Schneider. Não precisa. Bota Dado _, já vai aparecer. Careca, preto e branco. Tá entendeu? bom. O Schneider é complexo. O underline resolveu o problema. Tá, boa. E underline é difícil de escrever, né? Mas é uma siglinha que facilitou muito a vida. É verdade. A gente vai se escrever. Tu estava falando que tu tá com 130 mil. E agora eu recebo... Não falou 130 mil? Falou mas antes. agora, porque eu posto muito coisas de conteúdo de gerações, eu passei a receber toneladas de material e de conteúdo. Sim. Dos teus seguidores. Porque as pessoas se estimulam, porque veem que eu tô compartilhando com esse, né? Sim, claro. Então elas, olha, pensei em você, lembrei de você. Eu frequentemente passo alguma coisa e penso, tenho que mandar isso pro Dado. Exatamente. Então, manda. Manda. E as esse pessoas... é o recado de um professor, né? Compartilhamento.
Mas aí é que tá, né? Vocês já tiveram isso, e você que está nos assistindo, né? Todos nós tivemos professores que guardavam para si uma parte do conhecimento. Sim. Esses não subiram. E os que eu conheço que mais compartilhavam tudo que sabem e sabiam, cresceram. Porque compartilhar a gente cresce, a gente não... Sim. E ainda mais hoje, na era digital que a gente tem dentro do celular, com alguma referência e conhecimento, tu faz uma pergunta para a inteligência artificial e tu tem a enciclopédia na mão. Sim, no final, eu posso te entrevistar? Pode. Então, quando tu der por encerrada a parte das perguntas, aí eu vou fazer as perguntas. Tá bom. Valesca, e tu é palestrante há quanto tempo? Quem te incentivou a entrar Quem nesse... Quem será que te encaminhou para esse mundo? Quem me desencaramujou. Né? Pois é, o Drado é um grande mentor e ele foi me mostrando que eu precisava compartilhar as coisas que eu tinha. Ela é uma sumidade em educação infantil e aí só usava com pais e crianças na escola dela, tipo, vai podendo compartilhar muito mais e ajudar quantas pessoas mais, né? Mas é que na realidade tem um motivo para fazer isso, é que as coisas vêm, a aceleração da mudança tem sido muito mais rápida do que a gente às vezes pode dar conta. Sim. E na pandemia aconteceu um fenômeno nas escolas em geral e na minha também, que os 9 meses que a escola ficou fechada, a escola ficou ameaçada financeiramente de continuar funcionando. Sim. E o que aconteceu também, da onde a minha escola está localizada, de abrir muitas outras escolas. Então, eu me dei conta, isso em trabalho pessoal, análise pessoal, e daí conversando muito com o Dado, que eu precisava fazer um trabalho psicoeducativo de mostrar o que a minha escola tinha de diferente. Porque quem é pai e mãe de primeira viagem, muitas vezes não sabe, ou nunca teve tempo para parar e pensar assim, bom, o que realmente eu quero para a primeira infância do meu filho? O que é relevante, o que não é? Então, eu resolvi fazer um trabalho de mostrar o que eu faço. Sim, né? Então, para os pais. Para os pais, para futuros pais. Porque uma vez, a escola tem 35 anos. Então, ela funciona ainda muito por indicação. Só que o mercado vai mudando. E eu acho que a gente trabalha com uma faixa etária, talvez, a de mais importância na vida de uma pessoa. Sim, a janela principal de aprendizagem. Eu acho. E a infância é um tempo que não volta. A gente sabe que vai durar mais, né, Sheila? Felizmente, o Dado fala isso em palestras também. Não, que a gente vai durar mais. Assim, a infância não, a infância... A infância é aquele tempo aquele período crucial para aprender e desenvolver o que é necessário naquela faixa etária. E uma das coisas, do meu ponto de vista, além do acolhimento, do cuidado, a literatura, ela é o alimento da criatividade, da imaginação, do pertencimento. Então, eu acho tudo a ver, eu tenho muita honra, muito obrigada por ter me convidado, porque eu sou fã do trabalho de vocês. Ai, que legal. Que legal. Essas são as perguntas que eu vou fazer no final. Nós somos muito alinhadas com isso, né? Muito, e o time do Elefante é um time de primeiríssima linha. Conheço várias pessoas. Que legal. E se eu pudesse ter uma oportunidade de abrir uma coisa assim como Elefante, eu acho que eu teria esse time que vocês têm. Que legal, que bom saber. Sabe que eu viajo quase todos os dias de avião, né? Sim. Pra lá e pra cá. E eu comecei de uns tempos pra cá a observar quais são os pais e mães e avós e babás que contam histórias, que abrem um livro de histórias. E tá escasseando isso. Sabe? É terrível isso. Está escasseando, assim. Os meus filhos têm 20, 22 anos. Então, assim, há 15, 17 anos, né, eu levava livro de colorir e tal, e eu ficava contando histórias para eles o tempo todo. E eu vejo cada vez menos isso acontecer. E isso como é importante. É a coisa mais importante. É uma criança ouvir, depois a criança contar a história. Sabe? Eu acho isso, então, que vocês fazem... É crucial. E eu acho também que também é um trabalho de resgate a isso. Porque
não sei na tua família, mas assim, na minha casa tinha livros e tinha um avô que mexia no Atlas, olhava aqueles mapas e eu viajava sentada no colo dele. Então, às vezes não é nem a história em si, sim, mas é o momento onde o adulto se coloca à disposição daquela criança, com a voz, com o aconchego. E isso sem já são telas, dicas, né? Sem já telas, deixar né? como dica. Sem telas desviando. Sim. Só que hoje em dia que a gente vive no mundo digital, eu acho que o Elefante Letrado humaniza as telas. Porque tem uma curadoria dos livros. Nós temos das muito histórias que estão ali. Sim, nós temos muito esse debate aqui, porque assim, nós somos totalmente contra telefone na mão de criança. Criança não tem que estar no telefone quando está na escola. Agora, a gente precisa separar o que são bobagens, o que é perda de tempo, ou o que são as coisas que conquistam e estimulam as crianças com telefone, como joguinhos, versus coisas que são de fato importantes para desenvolver. E que tem uma curadoria. Então, assim, vamos lá. A gente não vai voltar a mandar carta. Ninguém vai voltar a mandar carta. Tu vai mandar e-mail, tu vai mandar mensagem. E então, áudio, assim, a gente precisa letrar as crianças, precisa ter esse letramento digital. Só que tem que estar num ambiente controlado, onde a gente sabe, nós como pais, sabemos o que a criança está lendo. A gente precisa entender o que está sendo feito, né? Não pode ser simplesmente largar uma tecnologia na mão da criança sem ter controle. E até a questão em relação ao meio ambiente, um livro numa tela, com uma curadoria, com um professor mediando, onde essa criança tem acesso a ampliar o repertório da imaginação, criatividade, de vocabulário. Fora, sabe, tá na escola podendo ter acesso a esses livros. Sim. É muito caro hoje em dia, papel impresso colorido. Então, assim, é uma forma de chegar em muitos lugares, muito mais títulos. E é uma forma de se conectar com a criança desse século, né? Claro. Porque a verdade é que nós somos super a favor também do livro físico. O que é importante é que a criança leia. Sim. Se desenvolva as habilidades. E o manusear é diferente. Virar uma página é diferente de fazer assim. Claro. É diferente. Mas são complementares. Exato. O que não nós... pode demonizar também a tela e dizer que não pode, não. É harmonizar. Harmonizar, isso aí. O que não pode é criança tá à mercê do algoritmo. Isso. Abandonada numa tela. Agora, a gente não vai poder demonizar uma coisa que veio para ficar. E assim, tudo tem uma mediação, tem um meio termo. Para isso tem os professores. Sim. Para que eles possam avaliar e mediar isso, né? No caso do elefante, por exemplo, quando a criança lê determinado gênero textual, às vezes as escolas nos perguntam, por que vocês já não botam um algoritmo para sugerir? Ela gosta disso, então o próximo tu já sugere aquele. Não quero botar algoritmo nenhum. Deixa a criança olhar as capas, deixa ela descobrir sozinha. Senão ela só vai ler de um tipo de... Exatamente. Se eu ficar dando aquele que ela gosta, bom, como é que ela vai descobrir se ela gosta de um outro gênero se eu não... E ter a crítica. Né? Então, deixa olhar as capas e deixa a criança escolher. Claro. A criança, no elefante, para passar de nível, ela não precisa ler todos os livros que estão ali, ela precisa ler 50%. Então, deixa a criança escolher. Né? Óbvio. Fica muito mais. Mas a gente tá falando muito do elefante. Eu ouvi vocês. Mas que bom que vocês não seguem o algoritmo, não estimulam. A gente não tem. Perfeito. Não. Deixa a criança escolher. Os títulos estão ali. Uma coisa que é muito legal do digital é a capa tá na... A criança, quando entra, enxerga todas as capas. Sim. Diferente do livro físico que a gente, na biblioteca, deixa a lateral. Né? É diferente, né? É diferente. Capa é diferente do que... Então, a criança vai muito pela capa, deixa escolher pela capa, né? E eu acho tão interessante, tu sabe que o Caracol é uma escola pequena, tá? A gente tem um acervo de mais de 4.000 livros. E quando as crianças vão à biblioteca levar livro para casa toda semana, é alcançar dos livros, assim, uma variedade... E eles vão ali e aquilo demora um tempão. Que delícia, né? E um comenta com o outro que levou para casa, porque eles não sabem ler ainda.
né? Mas eles estão em contato com essa questão e é tão bacana esse trabalho quando a gente faz desde os pequenininhos, que quando vai algum autor lá na escola conversar com eles recebem como se fosse um super-herói, uma super-heroína, porque é alguém que escreve histórias e eles perguntam, mas como é que tu fez toda uma história? Eu só consigo pensar no início, eles dizem, mas eles têm 2, 3 anos. Claro, é a coisa mais amada. Eu vou pedir uma coisa pra Valesca contar. Tá. Do negócio do digital. Tá. É aquele negócio de colocar na frente do olho. Conta. Porque sim. eu acho importante, isso é importante saber. Tá. Houve uma exposição aqui em São Paulo, de uma escola, onde as crianças de 3 a 4 anos foram convidadas a desenhar o rosto da mãe. Ai, aquele que desenho, triste. Aquele desenho, Eles desenharam o rosto da mãe. Assim. Não, assim não. Eles colocaram assim. A bolinha, o palitinho, aquele desenho de criança. E o telefone na frente. E no lugar do rosto, uma caixa preta, ou seja... E às vezes não é só do rosto da mãe, é do rosto da babá que fica mandando pra mãe tudo que a criança cada tá vídeo fazendo. de cada traque que a criança solta. Sim. Então, é legal a gente conversar sobre triste, essas coisas. né? É triste e é um acorda pros pais. Mas né? sem julgar. Daqui a pouco tu tá Não, trabalhando... sem julgar, mas porque qualquer um de nós pode fazer isso. Claro. E é importante a gente falar sobre isso. Outro dia, meu filho tava falando alguma coisa e eu no telefone, E aí eu lembrei de um vídeo que eu assisti de uma criança falando com os pais. E os pais estavam fazendo exatamente o que eu estava fazendo naquele momento. Só que às vezes a pessoa não se dá conta. Então é importante falar sobre isso pra gente parar pra pensar e se dar conta. Tipo assim, sim, mas, dá atenção, larga o telefone, assim, olha nos olhos. É que assim, eu acho que isso chegou de um jeito... E quando a gente viu, é uma epidemia, todos estamos com celular. Sim. Nós, os nossos pais... Acontece às vezes de eu dizer pra minha mãe, olha só, quem sabe tu larga um pouquinho o celular. Sim. Porque ela tá ali olhando, sei lá, as redes sociais, ela tá mandando mensagem. Então eu acho que tem acontecido coisas que tem nos dado uns acorda, mas eu acho que a gente vai precisar de um tempo para acordar para outras coisas. Sim. Porque tá muito difícil. Eu fico pensando, se eu tô viajando e eu tenho um bebê que tá com a cuidadora e tá fazendo uma coisa super... Eu não sei se eu não ficaria pedindo pra cuidadora também ficar me mandando vídeos toda hora. Sim. Só que o que a criança vai acontecendo? A criança vai ficando meio solta demais, né? Então é isso que a gente precisa entender, que esse tempo da infância, ele é um tempo que dá um trabalho muito grande, é exaustivo, a gente não consegue fazer sozinho, mas é um tempo que a gente precisa se dedicar, porque a gente está formando gente. Isso não é tarefa fácil. A gente precisa de uma escola para pais. Sabe o que eu acho que poderia acontecer? Assim como o cigarro foi sendo, entre aspas, desmoralizado em 40, 50 anos. Em 40, 50 anos, o cigarro era símbolo de status e foi desmoralizado. Porque as pessoas, por exemplo, eu não me importo com fumaça de cigarro, mas a pessoa está fumando perto de mim, ela tem um pânico de jogar a fumaça logo. Não me importa, eu tô, a mim não causa problema. E assim, o cinto de segurança também. No início, e agora hoje é inconcebível. Eu acho que tinha que ter, não sei se uma lei ou um movimento, para desmoralizar adultos que na presença de suas crianças em público fiquem no celular. Mas, Dado, deixa eu te perguntar uma coisa, como professor... Tu acha que quando vem uma coisa de cima para baixo funciona? Não, mas uma coisa social. Porque não veio de cima para baixo. O cigarro foi vindo. Foi uma consciência coletiva. Mas isso leva tempo. Sim, mas leva tempo. Acho que tinha que ter uma coisa assim. Vício mas uma campanha publicitária resolveria. Sim. Uma campanha publicitária diz assim... Presta atenção no teu filho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe? Larga o celular, presta atenção no teu filho. Uma campanha publicitária de governo, de Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, tinha que ter, não digo desmoralizar, mas assim, presta atenção no teu filho, porque eu fiz uma coisa que hoje eu não faria, tá? Há uns 12, 13 anos, eu fiz isso. Uma sala de embarque, tá? Os dois pais, né? O pai e a mãe no celular. As crianças atormentando todo mundo. E uma criancinha de 4 anos, insuportável, berrando, papai, mamãe, papai. E eles não ouviam. E nós todos da sala de embarque, no início as pessoas se incomodam, depois elas ficam assistindo, quando é que vai acontecer alguma coisa? Sim. Eu não faria isso hoje, tá? Não faria isso hoje.
Eu fui até a criança, me ajoelhei e disse assim, vamos brincar. Quando eu disse, vamos brincar, os pais olharam e disseram, calma, não é o que vocês estão pensando. É que ninguém aguenta mais essa criança solta, não ter atenção de vocês. Conta uma história para ela. Eu hoje não faria isso porque o cara me daria um soco ou me processaria. Mas eu fiz isso. É nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Aí todo mundo na sala de baixo fez assim pra mim. Aham. Mas agora, como as pessoas não se dão conta, né? Hoje eu não faria mais. Mas eu tenho visto pais mais ligados nisso. Não é todos, mas a média. Com o susto. Uma foi da série Adolescência, que eu acho que é uma coisa importante da gente ver como arte, porque não tem quem não veja que não fica impactado e não se sentindo assim implicado de certa forma. E acho que a arte é para isso, para que a gente possa se dar conta do que é. Sim. Gera um incômodo muito forte, mas que tudo que te gera esse incômodo, tu vai ter alguma reação, né? Exato, e eu acho que era esse o objetivo. Mas eu tenho visto, assim, em restaurantes, em voos, os velhos e bons livrinhos de pintura e livrinhos de história. Só que a questão de se emprestar para parar tudo para contar uma história é uma coisa que tem que ter, de alguma forma, feito parte da vida desse pai ou dessa mãe. Mas não fazendo, tem que ter uma campanha. Sim, para ensinar. Em não tendo feito parte, que venha de fora o estímulo. Mas tinha que ter. Eu vejo ali na escola que como a gente tem uma coisa assim, porque me faz muita importância. Faz uma campanha. Você é a campanha, né? Permanente. E eles gostam tanto que eles pedem. E você posta livros, sugestão de livros, e eles enxergam em você uma referência. Eu tô dizendo assim, como replicar isso. Como ampliar isso aí. Gostam mesmo. E falando sobre educação de futuro, o que vocês, Dado, o que tu enxerga? Bom, como eu vou começar a palestra, porque ela não quis começar, agora no podcast, ela... bati na mesa. No podcast, tudo bem. ela começa respondendo. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser educação no futuro. A bem da verdade Nem eu. Imagina como vai ser boa a palestra. Olha, se a gente para pensar, a educação evoluiu muito no sentido de tecnologias. Hoje se tem muito mais do que se tinha no passado, mas ainda assim a sala de aula da grande maioria das escolas é muito atrasada. Pega um telefone, a evolução do telefone em 10 anos, a evolução da medicina em 10 anos, a evolução, cirurgias por robótica, tantas coisas evoluíram em 10 anos, mas a sala de aula da grande maioria continua igual. Eu não estou falando a sala de aula, de repente, de uma escola privada, de uma escola que tem mais condições, mas no geral, no Brasil e inclusive no mundo, não muda. Então, o que falta para a gente olhar para a sala de aula e entender como eu vou manter e prender a atenção desse aluno, porque tem habilidades que eu preciso desenvolver nessa janela de oportunidade que é a infância, porque depois já vai ficar atrasado. Então, como a gente vai se relacionar com essas crianças dentro da sala de aula no futuro? No futuro, amanhã. Não estou nem falando no futuro daqui a 10 anos. Eu vi uma pesquisa Unesco, 2030... vai faltar 50... Quantos milhões de professores 44 no mundo? milhões. Pois não é de hoje que o magrão, aquele chamado Freud, dizia que existem 3 profissões impossíveis. A educação, a psicanálise e a política. Então, este é um assunto político. Para que a gente possa pensar em educação do futuro, a gente tem que investir na educação hoje. Sim. Né? O que eu penso em relação ao futuro da educação? Da infância. Os primeiros anos na vida de uma criança, eles vão impactar no que essa criança vai consumir quando adulta. Porque as memórias afetivas, elas impactam. Daqui a pouco, sei lá, tu tá viajando, tu sente um cheiro da casa da tua avó, tu vai rastreando, como num desenho animado, aquele cheirinho lá, e eu quero comprar aquilo que tem a ver. Sim. Assim, são flores, são as coisas. Eu sou uma defensora
da pedagogia, da miudeza, porque eu acho que a gente cria filho, a gente educa criança, não é no extraordinário, é no miudinho do dia a dia. Concordo perfeitamente. Sabe? Então eu acho que o chão da escola, que é o chão da infância, onde eu sento e eu brinco, e eu conto histórias, e eu escuto as crianças e principalmente as mães, eu vejo assim, nós estamos precisando de ajuda. Não dá. Então, assim, eu acho que a gente tem trabalhos muito importantes. E eu acho que a gente tem esperança. Eu tenho muita esperança no futuro, mas eu acho que o futuro passa pela infância e passa pelas professoras de educação infantil que estão exaustas. Professora, para ter dignidade... Sim, são grandes guerreiras, né? Trabalham em vários lugares. Em casa elas têm que cozinhar, elas têm que cuidar da casa, elas não têm nem tempo de se preparar mais para um mundo tão digital, com tanta tecnologia, mas são umas pessoas do bem que estão lá todo dia, professor, com professora, muito boa vontade. Não desiste das crianças. Às vezes nem a família dá conta e os professores estão ali. Eu gosto que ela fala assim, a gente não pode desistir das crianças, né? Não, essa frase é muito boa. Essa frase é dela. Né? A gente não pode desistir. E a gente não desiste, né, Sheila? A gente está nos nossos trabalhos ali. É isso aí. Todo o dia pensando nelas. E o professor faz toda a diferença na vida da criança. Tem uma pesquisa do John Haidt. O livro é... Eu tenho aqui, vamos pegar o livro depois para colocar aqui, que eu não lembro agora. Vamos colocar o livro. Que fala exatamente isso. Eles pesquisaram milhares de crianças, adolescentes, e o que mais impacta a vida desses estudantes. E não é a comida, não é a família, não são os pais, é o professor. É o professor. Muda o mundo, né? O professor que acredita no aluno. É o que não desiste, né? O professor que não desiste do aluno faz com que esse aluno se desenvolva muito mais. Esse aluno vai, sabe? Ele cresce. Eu assisti uma entrevista do John Gordon, que foi Prêmio Nobel 2012 de Medicina. E ele contou uma história que quando ele estava no ensino, ele tinha uns 15 anos mais ou menos, eles estavam entre colegas e, o que tu vai ser, o que tu vai ser? E aí ele falou, eu vou ser cientista. E nisso estava passando o professor de biologia e falou para ele assim, eu acho ridícula a ideia de você querer ser um cientista, não tem nada a ver. E aí ele conta, olha, eu cientista consegui ser, ganhador de um prêmio Nobel consegui ser, mas tem uma coisa, eu não aprecio literatura. Eu adoraria sentar e me deleitar com um livro, mas eu não consigo ler. Então, assim, o que um professor, né? E às vezes não é nem no dizer, é no olhar e no acreditar. Sim. Impacta. Olha aí, começou dizendo que tu ficou encantada quando o Dado era teu professor. É sobre isso, gente. Sabe que eu ainda quero dar aula para criança, tá? Porque eu dei aula para faculdade e pós-graduação, né? E eu ainda quero... mandar o currículo lá pro Caracol. Não, eu ainda quero dar aula para criança, assim, porque eu sou um inventor de coisas dentro da sala de aula. Sim. Falasse da palestra muda foi uma aula muda, tá? Sim. Quando posso contar isso rapidinho? Deve. Quando o torpedo SMS entrou na sala de aula, ou seja, o celularzinho, aqueles Nokia pequenininho, que só se falava... Que a gente tinha que digitar 3 vezes. O Z era 4 vezes, tá? Quando começou a acontecer o seguinte, as piadinhas entre grupos na sala de aula é assim, aqueles 3 fazem hi, ou aqueles 2 aqui da frente. E aí eu comecei a notar que um fazia aqui na frente assim, sacudia, e uma pessoa lá no fundo se sacudia também, e em volta deles não acontecia nada. Eu digo, putz, esse torpedo vai acabar com a minha aula. O torpedo, SMS. O torpedo. Aí eu escureci a sala de aula um determinado dia, cheguei na sala de aula, escureci, botei uma música em inglês, que eu não me lembro qual foi, tá? E a música batendo assim, e o meu texto entrava a tela branca com fundo preto com letra branca, e eu com o corpo teatralizando o texto. E eles largaram o celular e ficaram fixados assim. Até é assim as tuas palestras, Sim, né? mas aí o que aconteceu? O mais legal é que todo mundo acertou o conteúdo dado, sem piada, sem trocadilho. O conteúdo dado na forma muda, tá? Todos acertaram. Eu digo, tem um método aí. E eu comecei a fazer aulas inteiras mudo,
e levei isso para palco, né? Para palestras. Claro. E às que vezes, é sensacional, porque tu tem que prestar assim, atenção. Então, assim, ó, não... eu quero inventar coisas, tá? Porque, assim, nós vivemos sob o signo da dispersão. Então, por exemplo, eu faço assim, ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui. Todo mundo que tá assim na palestra ou na aula, quando eu digo, presta aqui, ele dá uma olhadinha. Isso é a coisa mais velha do mundo. Mas eu faço com querideza, com jeitinho. Sim. Então, assim, eu tô inventando coisas. E eu quero inventar coisas para crianças, tá? Eu vou mandar o currículo lá para ti. Mas eu acho que... Manda o currículo lá pro Elefante também. Eu tô precisando de uma campanha. Dado, vou te... Não, mais perto mais perto do microfone. Do microfone. Ok. Isso. Tá, se a gente se distrair aqui longe do microfone, podem avisar, tá? Barba, Vitinho e Nicolas, vocês podem avisar que tá tudo certo. O microfone de frente para mim. Assim? Aqui, tá, pra câmera. Só o teu. Aí. Tá, boa. Mas eu acho que tem uma coisa. Mas não edita, porque essa parte é legal. Não, é sem edição. Não, é vida real. É vida real. Tá, eu quero te fazer um desafio. Tá, não, mas eu vou deixar a Valesca falar. Eu quero só dizer uma coisa do dado aí pra gente pensar, assim, dessa coisa do que marca as professoras na vida. Porque, assim, o Dado é uma pessoa muito criativa. Hoje a nossa palestra, ela não tem recurso de slide. Ele veio no voo ontem com umas placas pesadas, gigantes, porque ele vai levantar as placas. Eu vou levantar o slide, porque é um 360, tá? Então, ela tem 3 slides, eu tenho 3 slides. E aí, sabe aquilo que eu falo assim, estamos na adolescência do futuro, é uma parte da minha palestra. Aí, as pessoas gostam, vocês querem anotar? E eu vou fazer assim, ó, sabe? Mas carregou, tipo, 15 quilos, veio paleteando isso pra ter. Aí... Pra você que não é do Rio Grande do Sul, paleteando até a gente podia falar tudo em você, que estamos em São Paulo, mas a gente tá entre gaúchos. Entre gaúchos. Por isso. Mas eu quero te dizer que eu acho que o Dado teve uma formação de escola muito diferenciada e que isso impacta na criatividade. E em casa também. O que teve de diferente na tua... Onde tu estudou? Eu tive o João 23 da década de 60, que era de 60 e 70, que era revolucionário pra época. Até o Piaget foi dar aula pra gente. O Piaget foi dar aula pra gente. Só isso. Tá bem de professor, né? E pais e mães muito abertos. Incentivadores, que nem vocês fazem com os filhos de vocês. Né? Incentivadores, propiciadores de repertório. Sim. E não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com querer propiciar. Exatamente. Então, assim, o ser criativo tornou-se natural. Sim, a bagagem cultural que foi adquirindo. Repertório é sinônimo de criatividade. Né? Tu ia falar alguma coisa? Isso. Era isso. Eu tenho um desafio. Tu sabe que eu sou muito tua fã, né? Já falei isso 20 vezes. Ai, que legal. Mas a gente podia pensar numa campanha de leitura. Existe o Elefante... Topei. Topou? Não precisa terminar. Tá, Topei. Olha só. O Elefante existe há 13 anos. E no mundo se tem muitas pesquisas que comprovam que 20 minutos de leitura por dia fazem toda a diferença no decorrer acadêmico da criança e na vida, enfim, tá? No Brasil, imagina, 20 minutos por dia. No Brasil, não é nem 20 minutos por semana, essa média. E se tem pouca pesquisa também em cima disso. Tem uma ou outra e que é assim, a cada 3, 4 anos se faz uma pesquisa. Sim, então... e os planetas têm que se alinhar e tem que ser ano bissexto. Exatamente. Então, eu sou uma defensora dos 20 minutos por dia. Porque 20 minutos de leitura... Esses 20 minutos passam muito rápido. Pais que pegam o telefone quando vê tu está 40 minutos já no Instagram, 1 hora no Instagram. Parar 20 minutos para ler com o filho. Incentivar. Bárbara. É como escovar os dentes. Não adianta, não é que não adianta, mas assim, não é uma vez por semana eu vou ler 1 hora. Não é isso. 20 minutos por dia tem que criar o hábito para continuar desenvolvendo as habilidades. É como se fosse um ritual. Como se fosse um ritual. Tu não escova os dentes todos os dias, a mesma coisa. Só, quer ver uma coisa? Nós 3 somos exemplos disso, tá? Nós somos aquelas pessoas que elegeram que 1 hora ou 1h30 por dia tem que ser para se exercitar. Nós 3 somos assim, tá? Então,
é muito menos tempo do que eu uso para me exercitar, é os 20 minutos por leitura. É os 20 minutos. Dá para fazer várias comparações do que se faz em 20 minutos. O que se faz em 20 Sim, minutos? Mas Quando nós vamos criar essa campanha? Tu me ajuda a criar Não, essa campanha? Já vou criar. Tá. Mas é que Não eu quero. acho que seria incrível, Vamos fazer história gente. no Brasil e vamos botar esse Vamos carimbo fazer. de 20 Vamos fazer. minutos por dia. Vamos fazer. Mas precisa fazer sentido para os pais. Sim. Eu acho que uma coisa... Mas eu acho que faz sentido. Porque quem é que vai ser contra a leitura? Não tem... Eu não conheço, pelo Mas é que menos... tem o lance do ser projetado também. Eu acho bárbaro, mas ela não... Isso, ela- esse é o ponto. Ela acha bacana esse é o se ponto. projetar. Eu sou uma Porque, pessoa assim, bacana, mas eu não quero ver ela conheço... aplicar. Isso. Eu não conheço alguém que seja contra a leitura. 30 minutos, é isso que tu também... 40 minutos, tá, Já gente? batemos 40 minutos, então nós vamos ficar mais umas 2 horas. Eu não conheço alguém que seja contra a leitura. Mas uma coisa é tu saber que tu precisa ler, tu saber que faz toda a diferença ler. Agora, o que tu tá fazendo para isso? Qual é o momento do teu dia que tu te organiza para incentivar o teu filho, para ler com o teu filho ou para a própria pessoa? Mas aí eu te né? pergunto uma coisa. Por que quando as crianças aprendem a ler, se lê menos para elas nas escolas? Pois é. Por que os não professores se lê leem para os menos? alunos até quando eles estão na faculdade? Sim. Quando um aluno abre um livro, principalmente quando ele domina aquela leitura e que ele empresta poeticamente a sua narrativa, encanta. Eu lembro da minha filha quando estava no ensino médio, o professor de literatura lia poesia. Ela chegava em casa inebriada com o que ela ouvia. Mas ela tinha a base de casa. Sim, Será que fazia todos assim. chegavam E aí inebriados? a gente diz, voltamos para o círculo. Os pais que não gostam de literatura e que a literatura não faz sentido, eles vão fazer por obrigação, não vai prender aquela criança. Não vão fazer por obrigação, não. Mas aí a gente tem o professor também, como mediador. Sim. E se esse professor fizer esse papel de estar lá lendo para as crianças, independente da série, Eu acho que olha que coisa bacana que seria. Eu acho. O quanto pode incentivar. Eu vejo, porque assim, as crianças saem ali do Caracol e eles vão pro primeiro ano em outras escolas. E eles vêm me visitar. E eles me dizem, as professoras não contam mais histórias pra gente. Eu sinto muita saudade das rodas de história. Sim, quem não gosta de Mas ouvir. não mudou nada dos 6 por 7 anos, né? É só tá um ano de diferença com outra galáxia. Eu tenho 40 e eu caminho com uma amiga minha dos Estados Unidos, a Virgínia. Virgínia, se tu estiver assistindo, beijo, te amo. A Virgínia é uma super amiga minha dos Estados Unidos. A gente sai pra caminhar todos os dias de manhã e ela vai me contando os livros que ela tá lendo. E eu amo, eu amo. Eu ligo pra ela e falo, tá, já tem um livro novo pra gente sair pra caminhar, pra me contar. Quem não adulto gosta de ouvir, né? Mas então, eu faço em sala de aula e em palestra, eu conto histórias. E as pessoas prestam atenção. Uma história bem contada... Eu tenho que botar mais essa. Agora, as RHs, na hora de contratar, perguntam, você faz dinâmica na palestra? Eu digo, pra quê? Porque essa nova geração, elas não prestam atenção. Eu digo, mas eles prestam atenção em mim, eu conto histórias legais. E não é o Deixa comigo que eu sei não é o que fazer. Eu falo, é como eu falo, né? Sim. Não é o que se fala, é como se fala. Contador de histórias, as pessoas gostam, curtem. Dado, não tem idade com pra toda isso. essa tua experiência pra gente encerrar, na verdade, de 40 minutos, poderia ter sido 40 pra cada uma. Não, mas essa é a parte 1. Essa é a parte 1. A parte 2 vai ser gravada no... A parte 2 vai ser Isso gravada aí. lá em Porto Alegre, no Estúdio Novo. Isso. Deixa dicas, com toda a experiência de palco que tu tem, deixa algumas dicas para os professores guerreiros maravilhosos que estão sempre lá na luta tentando se conectar com os alunos e trazer os alunos para dentro da sala de aula de verdade, com atenção. Eu sou professor de comunicação, né? Então, é linguagem. Linguagem. Para falar a linguagem certa, a gente tem que saber como é que funciona a cabeça de para quem a gente vai jogar aquela mensagem. Então, assim, tem que saber os códigos, as preferências, o que motiva eles, o que excita no melhor sentido da palavra, sim. o que estimula, porque não dá para usar termos que não atraiam. Por exemplo, eu sei uma meia dúzia de termos de coisas que eu falo, que se eu digo uma coisa, resenha, eles olham para mim, porque resenha eles falam. É a linguagem. E não é a minha linguagem falar resenha. Sim. Né? Sabe? Então o professor tem que estar sempre se adaptando para tentar se conectar. E a outra dica é, se puder fazer um curso de teatro, nem que seja curso de verão de teatro, curso de teatro daquela ocupação de espaço. Tá? Então, olha que baita dica. É isso. Tá. Valesca, quer deixar alguma dica também? Para os pais, Valesca. Para os pais, Eu acho que
que a grande dica para os pais e para as professoras e para os alunos é que a gente precisa chegar mais perto. Uhum. A gente consegue as coisas com vínculo, com acolhimento. E ouvir, né? Porque gente... muitas vezes os filhos querem falar e os pais não têm tempo e paciência para ouvir. E às vezes a segunda como chance é importante de ouvir. ser olhado quando é pouco olhado em casa ou não é olhado é na escola. Uhum. Eu adoro quando ela fala isso. Que se perdeu a chance de ser olhado em casa... Você tem a chance da escola. É no olhar do professor, né? Que faz toda a diferença. Mas a gente também precisa olhar para os professores, né? Sim. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Bom, muito obrigada. Maravilhoso estar com vocês aqui. Muito, muito bom. Obrigada também. Obrigada. Vamos deixar o arroba aqui, a gente já falou, é @dado_Schneider. Nem precisa saber escrever Schneider. Não. Porque vai aparecer a foto desse careca querido. Valesca, o teu Instagram. Valesca.Karsten. Valesca.Karsten. Valesca com V e com C. Isso. E com K. E o Karsten, né? Com K. Isso. O que mais, Dado? Não, eu adorei. Nós vamos fazer outro. Vamos fazer E outro. eu vou criar a campanha. Tá. Combinado. É compromisso. Boa. Compromisso, olha, Com o maior tá prazer. gravado. Faço com o maior prazer. Que legal, vou adorar ter um gênio como tu nos ajudando. Ai, para. Não é, mas é verdade. Que legal. Bom, e para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.